Paz, Senhor, queridos. Tudo bem com vocês? Podem sentar. Glória a Deus. Estamos no final de uma jornada. Amor, chega ali na porta, por favor. 2 meses praticamente estudando um assunto e tem sido maravilhoso, amém? Nós temos aprendido muito. E hoje nós vamos entrar em um tema bastante delicado, eu posso dizer assim, que é submissão e autoridade no lar. Mas, amados, a palavra de Deus, ela é vida para nós. Ela que nos leva para um nível novo, ela que nos leva a viver o sobrenatural, ela que nos leva a viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E se nós queremos avançar nas coisas de Deus, nós temos que aprender com a palavra. O que a palavra diz a respeito daquele assunto para nós crescermos, amém? Então, por favor, abra a sua Bíblia, vamos começar do começo de Gênesis capítulo 2, verso 18. Gênesis capítulo 2, verso 18, nós vamos falar sobre submissão e autoridade no lar. Eu vou começar no relacionamento de marido e esposa, depois eu vou falar um pouco sobre filhos, e se der tempo a gente vai tocar, eu acredito que vai dar em submissão no trabalho, amém? Então vamos lá, Gênesis capítulo 2, verso 18. Nós vamos tratar de casamento, e eu sei que tem algumas pessoas aqui que não são casadas. E você pode pensar assim que, será que eu não vou receber nada, não tem nada que diz respeito diretamente a mim nesse tema? Diz sim, amados. Primeiro porque a palavra, ela edifica as nossas vidas. Você pode auxiliar outras pessoas. Se você deseja casar, é melhor você aprender do que sofrer para aprender, amém? Então você tem a oportunidade de aprender a palavra antes de entrar no casamento, não tem a melhor coisa. É melhor ser curado ou andar em saúde? É melhor andar em saúde. Normalmente, quando a gente vê um testemunho glorioso de cura, a pessoa sofreu um bocado para depois contar um testemunho. Mas Deus quer que você ande em saúde, amém? Então, você que está aqui e ainda não é casado, a palavra é vacina para você. Se você ela é remédio para você, amém? Então, vamos lá, Gênesis capítulo 2. Feche os seus olhos, eu quero orar mais um momento. Pai, te adoro, Senhor, porque Tu és bom, Tu és fiel. Nos sujeitamos ao Teu Espírito, nos sujeitamos à Tua palavra, Senhor. Oh, Pai, obrigado pelo que o Senhor vai fazer neste dia, aqui neste lugar, Senhor. Nos rendemos completamente a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Diga amém. Gênesis capítulo 2, verso 18, diz assim. E o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora ou ajudadora que lhe seja idônea. Amados, nós estamos tratando sobre submissão e autoridade nesses 2 meses. Nós ouvimos que submissão é um render-se, é estar organizado debaixo do governo de alguém, é uma atitude de coração. Nós ouvimos que submissão não é relativa, ela é absoluta, mas a obediência é relativa, que submissão e obediência são coisas diferentes. Que se submeter é esse render-se, é essa entrega, é esse coração favorável à autoridade, enquanto a obediência é fazer o que a autoridade mandou que fizesse. Mas muitas vezes você com o coração correto, você não precisa obedecer aquela ordem, porque aquela ordem é contrária à vontade de Deus, à palavra de Deus. Nós falamos semana passada que nós temos que aprender a nos submeter primeiro à palavra, que é a autoridade máxima em nossa vida. Temos que aprender a nos submeter ao Espírito Santo. Temos que aprender a nos submeter às autoridades civis, às autoridades governamentais da nossa época. E nós vamos aprender hoje sobre a autoridade e submissão na família. E a primeira coisa que eu quero falar sobre esse tema é que a submissão no relacionamento conjugal não tem nada a ver com o pecado, com a queda. Eu já ouvi pessoas pregando que a submissão da mulher ao homem advém da queda. Afinal de contas, foi Eva que caiu. Irmãos, não tem nada a ver com a queda.
Porque no texto de 2, capítulo 2 de Gênesis, verso 18, o homem e a mulher não tinham caído ainda. E no propósito da criação da mulher, Deus estabelece uma posição de auxiliar. Ele diz: não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, na formação da mulher, na criação da mulher, ela já é criada numa posição de submissa, de auxiliar o homem. Ela já é colocado o homem como cabeça, como governante daquele lar, e a mulher como auxiliadora daquele governo. Então, submissão no casamento não tem nada, diga, não tem nada a ver com a queda. Diga, não tem nada a ver com a queda. As pessoas fazem a leitura errada de submissão. E elas trazem submissão para um contexto de algo pejorativo, de algo que diminui, de algo que é quase um castigo. E tentam ligar a submissão à queda da mulher, ao engano da mulher pela serpente. A queda do homem não tem nada a ver. E a gente vai entender no relacionamento conjugal o que é submissão e o que é autoridade. O que é ser cabeça, o que é ser submissa no relacionamento conjugal. Então, disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Então, eu quero abrir um parênteses aqui, para falar, amados, que quando Deus disse que não era bom que o homem estivesse só, o homem já tinha um relacionamento com Deus, nos textos anteriores. O homem já conhecia o propósito dele, Deus já tinha conversado com ele, e o homem já conhecia o trabalho. E depois disso, não é bom que o homem esteja só. Enquanto isso, é melhor que fique sozinho. Deus não criou a mulher imediatamente após ter criado o homem. Deus criou o homem e ensinou ao homem algumas coisas importantes. E depois ele disse, agora, não é bom que o homem esteja só. Então, você menina, se o cabra não tem um relacionamento com Deus, se ele não conhece o propósito da vida dele e nem conhece o trabalho, melhor que fique só. Porque se juntar com o outro é problema para os dois. Agora, depois que tem um relacionamento com Deus, depois que ele conhece o propósito dele, e ele já conhece o trabalho, ele já conhece responsabilidade, aí Deus diz, agora, sim, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gente, Deus não falou auxiliadora idônea. Nem falou uma comandante idônea. Eu vou fazer uma auxiliadora idônea. E o que significa isso? O que é que Deus estava querendo dizer? Ele falou, eu vou fazer uma eu já peguei para as mulheres isso aqui algum tempo atrás, uma ajudadora, um socorro para o homem. E ela vai ser idônea. O que é idônea? Ela vai corresponder a ele, ela é adequada a ele. Em nenhum momento, amados, na fala do Senhor, você vê um posicionamento machista ou um posicionamento de colocar a mulher num lugar inferior e um homem num lugar superior. Essa leitura, ela é pretensiosa, é ideológica e não é bíblica. Quando essa leitura é feita desse texto dessa forma, ele disse, eu vou fazer uma auxiliadora. Sim, ele fez alguém submissa ao homem. Alguém que estava ali numa posição de ajudar o homem. Alguém que estava ali na posição de se organizar debaixo do comando do homem e ajudar a ele cumprir aquele propósito que era governar e cultivar e guardar a terra. Mas, amados, quando Deus fala auxiliador, essa palavra que ele usou, em lugar nenhum da Bíblia, é uma palavra que diminui alguém. Se você abrir no Salmos 46, verso 1, depois nós vamos voltar para Gênesis. Eu quero que você veja Salmos 46, verso 1. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Leia para mim, por favor, esse salmo. Aqui comigo. Deus é diminuído aqui em algum lugar nesse texto. E se exalta a Deus.
engrandece a Deus, mostra como Deus é precioso e importante para nós. Só que essa palavra socorro é a mesma palavra que Deus usa quando diz: eu vou criar a mulher como auxiliadora. É Ezer. Deus é o meu refúgio e fortaleza. Ele é Ezer, bem presente nas tribulações. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma Ezer, um socorro, uma ajuda. Então, amados, na hora que Deus diz a mulher, ela é auxiliadora, Ele não está diminuindo a mulher, Ele está falando da função, da capacidade, da graça que e viria com ela, para dar o suporte que Adão precisava. E Ele diz: da mesma forma, eu sou Ezer. Num nível muito mais profundo, muito mais alto, Deus é socorro. E a mulher é socorro no casamento. Ela é aquela que vai lá e ajuda. Ela dá o esteio, ela dá ajuda. É aquela que acode. É ou não é? Ela é quem acode, irmão, na família. Acode um, acode outro. Ajuda um, ajuda outro. Ajeita aqui, ajeita ali. Corre para cá, corre para lá. E há uma graça na vida da mulher para fazer isso. Porque ela foi criada com essa capacidade de ser Ezer. Então, amados, de modo algum, quando Deus falou, eu estou fazendo um Ezer, Ele estava diminuindo a mulher. Ele estava falando: eu vou fazer alguém com uma característica. Eu vou fazer alguém com uma função. Eu vou fazer alguém para um propósito. Que ela vai refletir no relacionamento esse meu caráter, esse meu lado de ser ajuda, de ser socorro. Porque Deus é o nosso Ezer. A mulher é Ezer no casamento, no relacionamento conjugal. Vamos voltar para Gênesis 2:18, por favor. E Deus diz: ela é Ezer, ela vai ser auxiliadora. Ela vai estar submissa. Vai ter alguém no governo e ela vai ajudar. Porque quem ajuda não comanda, irmãos, ajuda. Mas muitas coisas, sem a ajuda de quem ajuda, você não faz. Então, quem ajuda não comanda. Mas aquela ajuda é necessária. Se o homem não tiver a ajuda da Eva, da mulher, ele não consegue cumprir o seu propósito. Ele não consegue chegar onde Deus queria que ele chegasse. Por isso ele disse: é bom, é preciso. É bom para o homem que ele não esteja só. Eu vou dar uma ajudadora. E a Bíblia diz que lhe seja idônea. Ou seja, que lhe corresponda, que lhe seja adequada, do mesmo naipe. É do mesmo tipo, ela é correspondente. Ela não é maior, ela não é menor. Ela é o quê? Correspondente. Ela é idônea. Amém? Glória a Deus. Abra, por favor, em 1 Coríntios 11, 1 Coríntios capítulo 11, verso 3. Então, nós aprendemos que submissão da mulher ao homem não tem nada a ver com o pecado. A Bíblia diz assim, em 1 Coríntios 11, 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Aqui o cabeça da mulher é da sua esposa. Porque o termo mulher aqui se refere à esposa no original. E você vai ver em outros textos que isso se confirma na Bíblia. Então a Bíblia diz: quero, entretanto, eu quero que você saiba o quê? Que Cristo é o cabeça de todo. Diga: Cristo é o cabeça de todo homem. O homem é o cabeça da sua mulher. Deus é o cabeça de Cristo. Quem lê submissão e autoridade da forma errada, você vai ter que entender se a mulher é menor do que o homem, por isso é submissa. Então Cristo é menor do que Deus, por isso é submisso? Não. Porque não tem nada a ver com importância, ou com espécie, ou com natureza. Submissão e autoridade tem a ver com funções. Tem a ver com uma posição que não diz respeito à importância.
Não diz respeito à natureza, não a essa natureza superior, essa natureza inferior. Não, diz respeito a posições. O pai é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça de todo homem. O homem é o cabeça da sua esposa. E quando a Bíblia diz que o pai é o cabeça de Cristo, isso não torna Cristo menor do que o pai. E se você acompanhar comigo e você deixar o Espírito lembrar você de como era o relacionamento de pai, Deus, e o filho, você vai perceber que embora o filho sempre foi submisso ao pai, nós estudamos isso, Jesus é o nosso maior exemplo de submissão, ele obedecia ao pai em tudo, ele fazia o que o pai mandava, mesmo contra a sua própria vontade, ele fazia a vontade do pai, também o pai o exaltou, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobra, e colocou tudo debaixo dos seus pés, e lhe deu toda a autoridade, todo o poder. Irmãos, mas ainda assim o pai é o cabeça de Cristo. Para você ver que não tem nada a ver com inferioridade, superioridade, nem expressão, nem grandeza. Não é diferente. É questão de governo e de ordem. A autoridade e submissão na Bíblia é questão de funções. O que é que um faz, o que é que o outro faz. É questão de propósito. É questão de organização, porque Deus é um Deus de ordem, um Deus organizado. Então, eu não preciso ficar dodói por dentro, nem me arrepiar igual um gato, quando a Bíblia me diz que eu sou submissa ao meu marido, se eu entendo que Cristo também é sujeito a Deus, que é o cabeça. Não tem nenhum problema, irmãos. Se há um problema no relacionamento, não é porque existe submissão e autoridade. É outro problema. Pode ser falta de entendimento dessa revelação. Pode ser outras coisas que você tem que crescer em Deus. Mas isso, submissão e autoridade, não é problema, é solução. É colocar as coisas no lugar. E as pessoas certas para fazer a coisa certa. E você vai desfrutar de um fluir, de um propósito de Deus na vida da sua família. Amém? Glória a Deus, vocês estão entendendo? Amém? Então vamos lá para Efésios capítulo 5. Efésios 5, eu vou ler a partir do 14. Se Deus não fala de submissão como uma posição de superioridade, ou não é resultado do pecado, não tem a ver com valor, ser mais valioso do que... Então, o que é submissão? Como é que se comporta no relacionamento o homem e a mulher? E eu quero começar do 14. Se você for ler Efésios capítulo 5, você vai ver que a palavra trata da gente deixar questões mundanas, modo de agir, modo de ver as coisas, modo de pensar de uma forma mundana, erros e falhas, e avançar para algo que é melhor. E aí no capítulo 5, verso 14, a Bíblia diz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Eu sempre gostei muito desse texto, porque a Bíblia fala de pessoas que estão dormindo junto dos mortos. Elas não estão mortas, elas estão vivas, mas elas se posicionam, elas se comportam de uma forma que é como se elas estivessem dormindo no meio dos mortos. Mas elas apenas estão dormindo, elas não estão mortas. E a palavra diz para essas pessoas, desperta, tu que dormes, acorda. Fica vivo, fica alerta, fica sóbrio, fica atento. Se levanta de entre os mortos e Cristo vai te iluminar. Ele vai te ensinar. Ele vai trazer luz para a sua vida. Ele vai trazer revelação para a sua vida. Amados, tem um texto que eu gosto muito no Salmo que diz assim, o choro, todo mundo conhece, vamos lá? O choro, mas, quando é que vem a alegria? Agora vamos comigo. Esse amanhecer é quando o dia raia?
Quantas vezes você chorou e dormiu e acordou, dormiu e acordou, dormiu e acordou? O amanhecer é quando a luz do Senhor raia na sua vida. Quando a palavra raia, quando a iluminação chega. Quando luz chega, a alegria chega. Quando a resposta de Deus através da palavra chega, a alegria chega. Por isso que ele diz, olha, Cristo vai te iluminar. Vai trazer luz, vai trazer revelação, vai trazer entendimento para você. Se levanta, se desperta. Porque quando a luz chega, amados, a alegria chega e o choro acaba. Quando a gente entende o propósito de Deus, o que Deus quer, o que Deus tem. Como a Bíblia diz, Paulo orava para que eles tivessem espírito de revelação e sabedoria para conhecer o chamado deles, a vocação deles, a herança deles, o poder que operava neles. Porque quando a gente conhece essas coisas, a gente sabe resistir ao diabo, a gente sabe se posicionar, a gente tem fé para vencer o mundo, porque é a nossa fé que vence o mundo e a luz chega na nossa vida. Então ele diz, Cristo vai te iluminar. Vamos continuar, verso 15. Portanto, vede, prudentemente como andais, não como nércios e sim como sábios. Veja como você anda, como você faz o seu próprio caminho, como você se conduz pela vida. Você não é morto, você é vivo. Veja como você anda, como você faz o seu próprio caminho, como você se conduz pela vida. Não ande, não faça o seu caminho, não se conduza pela vida como um nécio, como um tolo, como um insensato, como um louco. Mas se conduza pela vida como um sábio. E o que é ser sábio, irmã? É ser instruído. No original da palavra, é conhecer os melhores planos e usar os melhores meios para a sua execução. Diga, conhecer os melhores planos e usar os melhores meios para a sua execução. Porque às vezes não dá certo, irmão. Porque às vezes tem tanto problema no casamento. Porque a gente é assim, a gente quer pegar um aparelho. Vou falar de um secador de cabelo, tá bom? Eu pego um secador de cabelo, eu quero usar meu secador de cabelo. Aí eu não olho a voltagem do secador de cabelo, eu não leio a instrução do secador de cabelo. Está em 220, eu pá em 110. O que acontece? Queima logo ou chia primeiro? Chia? Não sei, sinceramente. Eu sei que vai quebrar. Chia? Vai chiar. Queima ou chia primeiro, Chico? Se eu ligo um aparelho 220 em 110. Ele vai tentar. Depois ele queima. Agora, se for o contrário, ele vai queimar rapidinho. Aí depende do que a gente tem feito, né? Às vezes a gente só está fazendo nosso relacionamento chiar. E está ali dando um pouquinho de calor. E você pensa, poxa, que negócio ruim, comprei errado, de péssima qualidade. Isso aqui é uma loteria. Uns acertam na compra, outros erram na compra. Não é isso que fala de casamento? Casamento é uma loteria. Uns acertam, outros erram. Uns acertam, outros erram. Nada. Você que tem que ler a instrução do negócio e ver qual é a voltagem. Se você está usando da forma certa, ligando da forma certa. Porque, irmãos, casamento, família, é propósito de Deus. Nasceu no coração de Deus. E Deus dá o selo de qualidade dele. Mas quantos sabem que quando a gente compra alguma coisa na garantia e tem a especializada, e a gente leva para outra, a gente perde a garantia? Tem muita gente assim. Foi Deus que fez o casamento. Mas eu não quero ir para a especializada. Eu não quero ouvir o que é especializada ou o especializado que é Deus. Tem a dizer a esse respeito. Eu não quero obedecer o especializado, então eu vou dar meu jeito. Eu vou levar ali no Zé da esquina e ele vai me dar uma orientação. Vai queimar ou vai chiar, mas não vai render o que Deus planejou que rendesse. Mas não é porque aquele produto é ruim, é apenas porque a gente não está sabendo usar.
Então o sábio é aquele que conhece os planos, os melhores planos e usa os melhores meios para a execução. Esse é sábio. Vamos continuar. Verso 16. Nem parece que a Bíblia vai falar sobre família, mas vai. Remindo o tempo, porque os dias são maus, perigosos, trabalhosos, cheios de pressão. É ou não é? Então aproveite o tempo que você tem, porque o seu tempo é limitado nessa terra. Aprenda a usar bem o seu tempo. Vamos avançar. Por esta razão, por causa de tudo que ele falou antes, não vos torneis insensatos ou tolos. Não vos torneis. O que significa que você pode estar caminhando bem como um sábio e se tornar um tolo. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Deus tem uma vontade, irmãos, expressa na palavra dele para todos os assuntos da nossa vida. E ele diz, olha, não fique andando como louco, não fique dormindo no meio dos mortos, acomodado, no meio de conceitos, de valores, de coisas que você aprendeu, como quem está morto lá, paralisado, sem fazer nada. Não seja um tolo, seja um sábio. Veja como você conduz a sua vida. Procure compreender qual a vontade do Senhor. Procure compreender. Quem tem que procurar compreender? Diga eu. Eu tenho que procurar compreender. Às vezes a gente não entende, irmãos. A gente não consegue entender. Às vezes nossa estrutura mental é totalmente diferente do que a palavra diz. Mas você diz, Senhor, eu não entendo, me ensina. Senhor, não estou conseguindo, me ajuda. Mas eu não ignoro a palavra para viver a minha vida. Eu digo, Senhor, eu conheço a Tua palavra, eu aprendi Tua palavra, eu ouvi Tua palavra. Me ajuda a entender, me ajuda a compreender. Eu quero crescer em Ti. Eu procuro compreender. Vamos avançar. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Diga aleluia. Glória a Deus. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Vinho. A Bíblia fala não se embriagar com vinho, mas embriagar é intoxicar. Tem gente que não bebe, mas está intoxicado com outras coisas, sabia? Está embriagado com outras coisas. Está embriagado em amargura. Está embriagado em pensamentos que você sabe que não edificam, que você já devia ter jogado fora. Mas às vezes é tão legal ficar pensando. Quem já se pegou pensando numa coisa que você sabe que está fora da palavra, mas você fica pensando, Sou eu só, é? E fica embriagado com aquilo, intoxicado com aquilo. Ele diz, olha, não se embriague. Tem gente que se embriaga com uma promoção, é promovido, entra mais dinheiro e se embriaga. Esquece que foi o Senhor. Esquece o caminho que ele percorreu para aquilo. Tem gente que se embriaga com o trabalho. Ele diz, não se embriague com vinho ou com outra coisa, amados. Fique sóbrio. Fique sóbrio. Mas enchei-vos do Espírito. E agora ele vai falar como é que a gente faz para ser cheio do Espírito. E o que eu quero dizer para vocês é que tudo que vem depois é uma explicação de como você faz para ser cheio do Espírito. Se você for ler sua Bíblia por aquelas separações de parágrafo, de temas, você vai achar que para ser cheio do Espírito eu vou falar com salmos, com cânticos espirituais, bendizer ao Senhor e acaba aí. Só que o texto não acaba aí. Ele continua e ele vai entrar diretamente na vida do lar. Diga glória.
O que significa, irmão? Nós vamos ler, você vai observar se eu estou falando a verdade, se realmente está nesse texto, ou se está em outro capítulo da Bíblia. Mas o que significa isso? Que se verdadeiramente eu quero mudar de nível em Deus, se eu quero ser cheia do Espírito Santo, eu tenho que alinhar minha vida em casa. Minha vida em casa faz parte desse negócio, dessa equação. Para ser cheio do Espírito Santo e continuar sendo cheio, enchei-vos. É a gente que se enche, é a gente que se move, que anda de uma forma que permita que o Espírito se mova em nós e nos acrescente e nos leve para mais profundo. E ele vai falar de coisas práticas da vida que faz com que você se encha do Espírito. E tem a ver com a nossa vida no lar. Então diga assim: eu preciso alinhar a minha vida no lar para ser cheio do Espírito. Não é só levantar a mão, não é só falar em línguas, não é só correr na igreja, não é só dançar. Isso é maravilhoso. Mas a Bíblia diz que se você quer mudar de nível em Deus, Deus, eu quero crescer. Eu quero crescer, eu quero crescer, eu quero crescer. Arrume o que você vai ver desses versículos para baixo. Alinhe sua vida e você vai crescer. Você mesmo vai se encher do Espírito andando nessas atitudes práticas que a palavra nos ensina. Então vamos lá, verso 19. Falando, primeira coisa que a gente faz para ser cheio do Espírito é falar. Porque fé fala. Foi ministrado sobre esforço, quinta-feira, pastor Valdir. Primeiro esforço que você tem que fazer é com a sua boca. Para falar o que quer, não. Para falar o que vem na cabeça, não. Para falar o que acha, não. Para falar com salmos. Para falar a palavra. Não exige esforço, irmão, falar o que pensa. É mais fácil do que qualquer coisa. Não exige esforço falar bobagem. Não exige esforço apenas falar o que acha. Mas quando você quer alinhar sua boca com a palavra de Deus, aí você tem que ser diligente. E ele diz: se você quer ser cheio do Espírito, se encher do Espírito, é você que se enche, use a sua boca. Comece falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos, com cânticos espirituais. Verso 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então até aí a gente entende que é muito espiritual, a gente entende essa parte. A Bíblia está falando que eu tenho que falar em salmos, falar a palavra, eu tenho que cantar hinos e também cantar em outras línguas, eu tenho que salmodiar ao Senhor e eu tenho que dar sempre graças ao Senhor em todas as coisas. Em todas as coisas você tem motivo para dar graças. Você sabia disso? Ai, irmão, mas se for uma coisa ruim, você não vai dar graças pela coisa ruim. Você vai dar graça naquela situação. Em todas as coisas você pode dar graças. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Amém? Vamos continuar, verso 21. E aí começa, amados, a falar de relacionamento. E primeiro ele trata do relacionamento com os irmãos em Cristo. Ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Existe uma submissão de uns aos outros na igreja. Na igreja, a Bíblia diz que nós temos que considerar o nosso irmão maior do que a gente. Ter ele em honra, ter ele com consideração. Uma igreja que anda em amor, ela considera uns aos outros. Um considera o outro. E aí nenhum dos membros é desonrado. Todo mundo é honrado. Por causa dessa consideração. E na consideração vai ter sujeição, irmãos. Porque muitas vezes eu vou ter que me organizar debaixo daquele irmão. Ah, mas o irmão falou uma coisa que eu não gostei. Mas se organize aí. Ajeite seu coração, perdoe. Vá falar com ele, dê um abraço.
Se organize, sem precisar revidar, sem precisar um tentar ser superior ao outro, mas um se sujeitando ao outro no temor do Senhor. Muitas vezes por causa de Cristo, porque ama a Deus, a gente faz as coisas. Ah, mas o irmão não merece. Não tem problema se o irmão não merece. Jesus merece. E é por causa de Jesus que eu vou fazer. Porque Jesus considera o irmão importante. Porque Jesus considera o irmão valioso. Eu vou me sujeitar. Ah, irmão, mas ele pisou no meu calo, me ofendeu. Sim, respire. Se organize, vá. Se organize considerando seu irmão superior. Deus vai cuidar dessa situação. Respire para falar com ele. Se precisar de ajuda, peça ajuda ao pastor, peça ajuda a uma liderança. Mas, amados, a Bíblia nos ensina que na vida da igreja existe uma sujeição de uns aos outros. Amém? Vamos para o verso 22 agora. Aí entra na família. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. A mulher não é submissa a todo o marido, todos os homens. Ela é submissa ao seu próprio marido. Amém? Ela é submissa no lar. Ela é submissa na família, como ao Senhor. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Não é uma obediência cega. A Bíblia diz que a mulher é submissa como ao Senhor. Também não é como eu vi a minha tia fazer, a minha mãe fazer ou minha avó fazer. É como ao Senhor. Como eu me submeto a Cristo. Como a igreja se submete a Cristo, eu me submeto ao meu esposo. Como é? Com o coração rendido, coração voluntário. É dentro da palavra. Porque Cristo nunca vai me pedir para fazer uma coisa fora da palavra. Então, se o marido pede a esposa para fazer alguma coisa fora da palavra, ela tem a obrigação de obedecer ou desobedecer? Desobedecer. Ela vai pedir força a Deus. Como Pedro pediu, nós lemos o texto, quando as autoridades disseram a Pedro, você tem que parar de falar do Evangelho. Você tem que parar de falar do Evangelho. Ele com respeito disse, não posso fazer isso, eu tenho que obedecer a Deus. E foi lá e orou, Senhor, me dá força para desobedecer. Porque o que essa autoridade está pedindo está fora da palavra. E é o Senhor Jesus que é meu Senhor. O marido não é o dono da consciência da mulher, nem o dono da mulher, nem o dono da salvação da mulher. Ele é o marido. Ele é a autoridade no lar. Por isso que a Bíblia diz, eu me sujeito ao meu próprio marido e me sujeito como ao Senhor. Eu vou precisar entrar num ponto rapidinho, só um parênteses para jovens, os jovens. Estudando esse texto, a gente acabou ouvindo e lendo muitas ministrações de outros pastores e ministras de Deus. E eu vi uma história que eu nunca tinha ouvido antes, que tinha jovem, namorada, entendendo que isso aqui dizia respeito ao relacionamento de namoro. Não, é marido e esposa. Até o namorado virar marido, tem muita água para rolar. Enquanto não é marido, o jovem se submete a quem? Aos pais. E uma moça chegou para o pastor da igreja e disse, me ajude porque meu namorado quer que eu seja submissa a ele. O quê? Né? Como assim? Que história é essa? A irmã disse, é muita cara de pau, é mesmo, né? Até você ser marido tem muita coisa para rolar. Existe muita coisa para você fazer. Muita coisa para conquistar. A submissão é clara, irmãos, é da esposa ao seu próprio marido. Nem é da mulher a todos os homens. A sua esposa é submissa a você, que é o cabeça dela. Amém? Como? De qualquer jeito não. Como ao Senhor. Mas, irmã, eu não tive exemplo
Minha mãe não foi submissa a meu pai, minha avó não foi submissa a meu avô, não fui criado com pai e mãe. Irmãos, o seu exemplo é Cristo e a igreja. É como ao Senhor. Como você faz com o Senhor? Você vai tentar alinhar o seu coração para ter essa mesma disposição de coração, essa mesma voluntariedade, essa mesma mansidão com o seu marido. Amém? Verso 23. Por quê? Porque ela deve ser submissa. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Verso 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Verso 25. Maridos, amai vossa mulher. Amados, nós falamos sobre submissão, que é se organizar debaixo do governo do marido. Se o seu marido pede para você fazer uma coisa que não está fora da palavra, faça. Não faça resistindo, não faça chateada, não faça quebrando as panelas todas da casa. Não faça gritando. Tente se organizar. Respira, se organiza e vai e faz. Amém, irmãs? Mas a Bíblia também fala do que é ser cabeça. A gente viu o que é ser sujeito. Mas o que é ser cabeça? Também não é da forma que o mundo ensina, não. A Bíblia fala primeiro que Cristo é o cabeça, porque Ele é o Salvador do corpo. Ele é o cabeça, porque Ele investiu no corpo, Ele investiu na igreja, Ele deu a vida pela igreja. E existe um padrão, do mesmo jeito que existe um padrão bíblico para a submissão no casamento, existe para a autoridade, existe para o cabeça. E a Bíblia fala: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, eu me submeto como ao Senhor, mas o marido ama como Cristo amou. Irmãos, sinceramente, sendo mulher, eu acho mais fácil a nossa parte. Porque é mais fácil eu ser como a igreja é, do que o homem ser como Cristo é. Mas a Bíblia diz: olha, você que é marido, que está em posição de autoridade, isso significa também responsabilidade. Ser cabeça significa responsabilidade, é você que conduz, é você que dirige, mas eu tenho uma palavra para você também. A mulher submete como submete a mim, mas você ama como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Ele nem deixa dúvida, ele continua. A si mesmo se entregou por ela. Aleluia. Você que é casada, precisa de alguma coisa a mais. Você quer que o seu marido faça mais alguma coisa nesta vida do que amar você como Cristo amou a igreja? Precisa, irmã, de mais alguma coisa? Não precisa, estou satisfeita. Meu pai é bom. Você está satisfeita, irmã Selma? Está satisfeita, irmã Andresa? Tá bom se Chico amar você como Cristo amou a igreja? Tá bom também, amor. Me amando como Cristo amou a igreja, estou satisfeita. Agora só os homens, digam assim: ô glória. Amados, o padrão é Cristo. Não é como seu pai amou sua mãe, não é como seu avô amou sua avó, não é como seu vizinho ama a esposa, nem como seu colega de trabalho ama dela. É como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vamos continuar, verso 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Aleluia. Só para os maridos aqui que estão presentes, Cristo fala a palavra para a igreja. Sua esposa precisa ouvir você falando a palavra para ela, sabia? Sabia? Experimente.
Quando ela está agoniada, nervosa, preocupada, em vez de dizer, mulher, fique quieta, mulher, pare de reclamar, mulher, fala a palavra para ela. Seja o pastor da sua casa, para você ver como isso é importante para a mulher. Diga a palavra. Olha, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor cuida da gente. Não se preocupe, Deus vai me guiar, o Espírito Santo me guia. Fique tranquila, confie em Deus. Eu sei que você que está sem seu esposo aqui pode estar pensando, poxa, eu queria que ele estivesse ouvindo isso. Mas, irmã, creia que o Senhor vai levantar outras oportunidades. Ou talvez na mídia, no vídeo, ele vai ouvir essa palavra. Amém? E você que está ouvindo pelas mídias, essa palavra é para você. A Bíblia diz que Cristo purifica a igreja pela lavagem de água, pela palavra. Então, uma das funções do cabeça, do marido, é falar a palavra no lar. É falar a palavra para a esposa. É falar a palavra para os filhos. Porque é assim que Cristo é cabeça. Ele não santifica, irmãos, só mandando calar a boca, não. Cala a boca. Você reclama demais. Irmão, isso tem resolvido? Fala a palavra para ela, se encha da palavra e dê palavra para ela quando ela estiver angustiada. E você vai estar cumprindo bem sua função de cabeça. Continue. Para apresentar a si mesmo gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Diga assim comigo, Cristo investe na igreja. Diga de novo, Cristo investe na igreja. Com o propósito de ver ela linda, cheirosa, sem ruga, nem coisa semelhante. Diga assim, o cabeça, o marido. Quem for marido, diga assim, eu preciso investir na minha esposa. Eita Jesus. Olha, eu sei que só tem 3, 4, 5. E foi esse tiquinho de voz. Vamos de novo. Diga assim, eu preciso investir na minha esposa. Falaram aí atrás, falaram? Ah, tá certo. Amém. Glória a Deus. Verso 28. 28, Lucas. Assim também. Assim como Cristo fez, assim como Cristo faz, do jeito que Ele faz, aprendendo com Ele, assim também, fazendo do jeito que Ele faz, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Amados, eu acho tão interessante as coisas em Deus, porque Deus fala para a mulher que ela seja submissa, não fala que ela ame. Porque a forma da mulher amar, do homem entender que ela está amando, ela sendo submissa, ela respeitando. A forma mais fácil de uma mulher dizer a um homem que não ama é desrespeitando ele. É uma linguagem de amor, o respeito. A honra, a consideração é uma linguagem de amor. Então a palavra ela é objetiva, ela vai lá, pá, ame, como? Seja submissa. Sua função é ser submissa. Respeite, considere, honre, se organize debaixo do governo dele, considere o governo dele, considere a posição dele de autoridade. Mas aí quando ele vai falar com os maridos, ele já muda a linguagem. Tem uma linguagem de serviço. Você já viu? Deus fala para amar, mas Ele fala em serviço, em servir, e o marido fazer alguma coisa pela esposa, em se entregar, em falar, em investir, em se dar para ela. Porque eu acredito que é exatamente esse o ponto-chave da dificuldade. A mulher precisa aprender a se sujeitar. É a linguagem de amor que ela precisa demonstrar no relacionamento conjugal. Ah, mas eu amo meu esposo, mas meu jeito é assim mesmo. Não, irmã, você está amando errado. Ame como a palavra manda você amar. E você vai ter um resultado que a palavra promete que você tenha. Você vai amar sujeitando. Aí o marido vai dizer, não, eu amo minha esposa, mas não sei fazer isso não. Então aprenda. Ame como a palavra manda você amar. Falando com ela, se entregando, servindo a ela, auxiliando ela, tirando o fardo, irmão. Jesus põe fardo ou tira fardo?
Então o marido tem que tirar o fardo. Ele é o cabeça. Não é verdade? Ele não põe o fardo, ele tira o fardo. Então você vai olhar para Cristo e é como a Cristo. Eu vou aprender com Cristo. Aí você vai dizer, irmão, não é fácil. Mas existe uma graça para você fazer isso. Existe uma graça. E nós vamos ler aqui. Depois eu falo sobre a graça. Vamos continuar. Verso 29, acho que é o último versículo. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então o marido alimenta e cuida. Não é só botar a comida dentro de casa, não, irmãos. Alimentar é suprir. A mulher precisa ouvir, precisa falar, precisa de atenção. Não é um bicho complicado, tá? É complexa só. Ela é complexa. É porque assim, é muito especial. Tem muitas áreas assim, complexas. Mas você é o cabeça. Deus vai te dar graça para suprir a sua esposa. Como Cristo supre a igreja e cuida dela. Diga amém. Eita, glória a Deus. Só as mulheres falaram amém. Aleluia. Deixa eu ver. 1 Pedro, capítulo 3. Verso 1 ao verso 6. Vamos lá. Glória a Deus. 1 Pedro 3, 1 a 6, diz assim, de novo. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Amados, isso mais uma vez é Deus nos ensinando como é que a gente faz as coisas. Como é ser sábio no relacionamento conjugal. Como é que se prega para o marido. É isso que Deus está falando. Como é que eu prego a palavra para o meu marido? Você prega não com palavras. No casamento você prega pelo seu procedimento. No casamento, amados, você prega na igreja, você prega no púlpito, você prega na rua, você prega na praça, você prega no ônibus usando a palavra. Mas no casamento a mulher prega com o seu procedimento, com o jeito dela agir, com o jeito dela andar, com o jeito dela fazer as coisas, com o jeito dela falar. Amém? Amadas, eu sei que às vezes é complicado, que a gente gosta de falar. Mas na maioria das vezes, o nosso muito falar para o nosso esposo não traz resultado nenhum. A Bíblia diz que ele vai reconhecer a Deus na sua vida, não com o que sai da sua boca, mas com o seu procedimento. É um jeito de pregar diferente. Mas sabe, é sábio. O que é ser sábio? Usar a melhor forma de fazer alguma coisa para ter os resultados, para executar os resultados. Isso é ser sábio. Eu vou ler de novo porque eu quero ler bonitinho. Conhecer os melhores planos e usar os melhores meios para a sua execução. Isso aqui está falando do melhor plano e do melhor meio. Não, irmão, mas se eu falo, ele vai ter que me ouvir. Sim, minha querida. Mas você não vai encontrar o resultado que você quer tão rápido, tão fácil e tão leve. A Bíblia está falando que para o resultado que você quer, você não vai pregar com a sua boca. Você vai pregar com o seu procedimento. Irmã, então eu não posso falar nada. Não, não é isso. Eu vou ler textos que vai trazer um equilíbrio. Mas quantos sabem que o que a gente faz não é falar uma vez, é pregar mesmo? Igual o Genival prega aqui no púlpito. É ou não é, irmãs? É assim que a gente faz. Olha, eu ouvi uma vez que o problema da muriçoca, exceto para os alérgicos, né? Minha filha, por exemplo, se for picada é um problema. Mas quem não tem alergia, o problema da muriçoca não é a picada, é o zunido. É verdade? Pois é.
Tem mulher que é assim. É isso que a Bíblia está dizendo. Não faça isso. Não vai ter resultado. Você não vai fazer com que ele ouça você, com que ele avance, com que ele obedeça a palavra falando. Ele vai ser ganho sem palavra pelo procedimento. Diga assim, é meu procedimento. Diga o glória, meu procedimento tem muito poder. Eita, vai ter que falar que a pastora viu essa cara. Eita, Jesus. Diga glória, diga glória. O meu procedimento tem muito poder, tem muito resultado. Aleluia. A irmã do lado dedurou você, viu? Vi tudo. Vamos avançar, verso 2. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Temor do Senhor, amém? Como a Cristo, porque eu amo Jesus. Mas, irmão, o cabra não merece. Minha querida, nem você merecia. E Jesus é bom com você. Além do mais, Jesus transforma. Então é melhor você fazer o que a palavra diz. Se organize, respire, você consegue. Tem graça para isso. Vá pelo seu comportamento honesto, sem falsidade, irmãos. Sem mimimi, honesto, sabe? Limpo. Diante do seu marido, diante do Senhor, cheio de temor. Pelo procedimento você vai ganhar. Verso 3. Não seja o adorno da esposa que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuários. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo, ou vestido, ou veste, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Amados, Jesus não é contra você se arrumar, pelo contrário, nós temos que andar bonitas e cheirosas, amém? Só que ele está falando que o mais bonito não é o que você põe por fora. O mais bonito é a roupa que você veste por dentro. E eu acho interessante, irmão, que existe um traje de espírito manso e tranquilo. Diga assim, existe uma roupa que é um espírito, uma disposição de coração mansa e tranquila. É uma roupa. Sabia que a gente veste essa roupa muitas vezes no trabalho? Você veste na repartição quando vai pedir alguma coisa para o funcionário lá, essa roupa. Um espírito manso e tranquilo. Você sabe como falar? Sim ou não? Você sabe que não adianta brigar, ou reclamar, ou rodar a baiana. Tem coisa que você tem que tratar bem a pessoa, sim ou não? Então você veste a roupa. Você veste o traje de um espírito manso e tranquilo. Em muitas ocasiões que você precisa desse traje. Com seu patrão, às vezes. Para fechar um negócio, às vezes. Para tratar alguém que você considera, às vezes. Com um parente, às vezes. Você põe lá o seu traje de espírito manso e tranquilo. Mas em casa, você arranca ele. E bota outro, irmão. Não pode, diga não pode. Diga assim, não pode. Esse espírito manso e tranquilo, você tem que vestir em casa também. Essa roupa, esse traje. É uma disposição de coração. É uma decisão. É uma coragem de fazer diferente, de mudar. É uma coragem de obedecer a palavra. É como Deus disse a Josué: tome cuidado de obedecer. Tome cuidado de obedecer. Olhe, fale a palavra, pense na palavra, para que você obedeça a palavra. Você tem que obedecer. E isso vai exigir uma diligência sua. Você tem que vestir a roupa certa. Isso vai ser agradável, de grande valor diante de Deus. Aí você vai crescer em Deus, vai avançar em Deus.
vai conhecer mais de Deus, vai crescer no Senhor. Ai, por que eu estou crescendo? Eu leio igual a Bíblia, eu oro igual, sim, mas você está vivendo muito mais a palavra do que vivia antes. Você está se enchendo do Espírito Santo. Você está avançando em Deus, mudando de nível em Deus, porque esse tipo de atitude, a Bíblia diz que é de grande valor diante de Deus. Verso 5. Diz assim, o verso 5, 1 Pedro 3, 5. Pois foi assim também, calma irmãs, eu vou explicar, certo? Pois foi assim também que assim mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. Elas esperavam em quem? Em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Então, muitas mulheres antigamente, outrora, se vestiram com essa roupa. Uma roupa de mansidão e tranquilidade. Elas esperavam no marido ou esperavam em Deus? Em Deus. Sabe por que esperavam em Deus? Porque o marido falhava com elas. Ou seja, não eram perfeitas, irmãs. E você vai ver no exemplo que a Bíblia dá essa verdade. Estando submissas ao seu próprio marido imperfeito, elas esperavam em Deus. Verso 6. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor com um S minúsculo, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Aí você diz, Sara chamava Abraão de Senhor. O que é isso? Como assim? Eu tenho que chamar o marido de Senhor? Não, amadas, ela chamava de Senhor. E Senhor significa aquele que está dirigindo, aquele que está no comando. Ela reconhecia o marido como cabeça dela. Só que a Bíblia diz que apesar de estar submissa ao marido e reconhecer ele como cabeça, ela esperava em Deus. E se você for lembrar comigo da vida de Abraão e Sara, você vai entender melhor ainda esse texto. Você vai perguntar, então Sara não falava nada com Abraão? Sara só obedecia igual a lagartixa, porque ela chamava ele de Senhor? Não, não era assim. Era bem diferente. Então Abraão fazia tudo sem consultar Sara? Não, também. Vamos lá, lembrar da Bíblia? Deus chama Abraão e Sara, eles saem da terra para a terra que Deus vai mostrar. No meio do caminho, eles têm uma promessa. Qual era a promessa? Deus ia dar um filho. Demora a acontecer? Demora. E aí eles têm uma ideia. De quem foi a ideia? De Sara. Qual foi a ideia dela? Que ele deitasse com Agar e tivesse um filho. Ela ficou impaciente, se impacientou, tirou a roupa mansa e tranquila. Se impacientou, deu a ideia. Abraão ouviu a ideia. Decidiram juntos. Errado, né? Mas estavam juntos. Decidiram juntos, decidiram errado. A Bíblia diz que Abraão orou, perguntou a Deus alguma coisa? Não. Aí vai e Agar tem um filho. Quando Agar tem um filho, o que acontece? Agar começa a humilhar Sara. Quem lembra? Agar começa a humilhar Sara. E Sara fica calada, quietinha, de cabecinha baixa, igual a lagartixa? Também não. Ela sabia que o marido era o cabeça, mas ela era uma mulher que se posicionava, às vezes certo, às vezes errado. Mas ela tinha uma voz no relacionamento. Lá atrás, viu? E ele vai e reclama Abraão, ela vai e reclama Abraão de Sara. Essa mulher está me humilhando. Abraão diz o quê? Está na sua mão. Faça o que você quiser. Você manda. Você tem autoridade. Depois de mim aqui vem você. Mesmo aquela moça já sendo mãe de um filho dele. Depois de algum tempo, Deus dá um filho para os dois. Cumpre-se a promessa. Nasce quem? Isaac. E aí eu quero que você vá comigo em Gênesis capítulo 21, verso 9 a 13. Diz assim: vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac. O que é que estava acontecendo? Não era mais Agar mangando de Sara. Agora era Ismael mangando, caçoando de Isaac. Verso 10.
disse a Abraão, o que é que ele disse? Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. O que é que eu quero falar, amados, nesse texto aqui? É dura a situação, é triste, mas o que eu quero dizer é o seguinte: embora Sara reconhecesse que Abraão era o cabeça, a Bíblia traz ela como um exemplo para nós mulheres. Ela nunca foi omissa, nem foi passiva. Ela sempre se posicionava, ela dizia alguma coisa. Às vezes eles erravam juntos, às vezes eles acertavam juntos, mas ela tinha uma voz no relacionamento. Agora, o que é ser cabeça e o que é ser submissa? É saber, ser submissa é saber que a última palavra não é sua. E ser cabeça é saber que você tem a responsabilidade de dar a última palavra e vai responder por isso. Do mesmo jeito que é errado a mulher não ser submissa, é errado o homem não ser cabeça. O homem tem a responsabilidade de dar a última palavra e ele não pode se sair disso. Ele não pode se esquivar disso. É responsabilidade dele, ele vai ser cobrado por isso. E ela diz a ele: olha, eu não quero, está errado. Ela tem que sair, está errado, está fora da história. Verso 11, está fora do contexto. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. E é pesado mesmo. Negócio duro da pega. Sim ou não? É duro. É do primogênito dele, irmãos. Mas estava fora do propósito do projeto. Não devia herdar com Isaque. Era em Isaque que seria chamada a descendência. Da descendência de Isaque viria o Cristo, viria Jesus. Tinha algo muito maior do que Abraão e Sara acontecendo ali. Tinha algo que tinha a ver com você, tinha a ver comigo, tinha a ver com Jesus. Muito maior do que Abraão, Sara, Ismael, Agar. Eles estavam cumprindo um propósito. E dessa vez, Sara estava certa. Dessa vez ela estava certa. Então, verso 12. Disse, porém, Deus a Abraão. Abraão foi orar e Deus falou: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Dessa vez ele foi orar. Da outra vez não foi, devia ter ido, né? Agradou a ele. Ele não foi orar. Aí desagradou, agora ele foi. Mas pelo menos foi orar. Pior é quando você nem escuta a sua esposa. Veja, Abraão, irmão, pai da fé. Já velhinho, barbudo. Cheio de riqueza. A esposa falou a primeira vez. Ele atendeu. Se deu mal, né? Não devia ter ido orar. Mas ela falou a segunda vez. E aí ele disse: não, agora é duro para mim. A outra não era pesada para ele, mas essa é pesada para ele. Mas ele escuta ela. Então o cabeça também escuta. E a submissa também fala. A questão é que a decisão final é do cabeça. E se ele errar, a responsabilidade também é dele. Deus vai cobrar de quem? Dele. Então ele diz: Senhor, é pesado para mim, me dói. Mas Deus diz: olhe, não fique preocupado. Irmãos, você vai ver que depois Deus cuida de Agar. Deus cuida de Ismael. Deus diz: não fique preocupado, está tudo bem, eu vou cuidar deles. Mas atende a Sara em tudo que ela te disser. Ou seja, Deus estava dizendo: escute Sara. Ouça o que Sara disse. Faça como ela falou. Porque, amados, preste atenção, Deus sempre vai estar do lado da palavra. Deus sempre vai estar do lado de quem está certo. E quem está certo é quem está na palavra. Deus não vai pender para Abraão, porque Abraão é o cabeça, se Sara está com a palavra. Não, mas ela errou antes, está desqualificada para falar. Ela errou, mas ela ainda é auxiliadora. É a pessoa mais qualificada para falar. E toda vez que você, cabeça, tiver dúvida se sua esposa está certa, vá orar que Deus vai falar com você. E vai dizer a você: faça o que ela disse ou não faça o que ela disse.
Mas você tem que ouvir. Por quê? Porque a mulher é qualificada para auxiliar. É auxiliadora. E não desqualifica você, não diminui você escutar. Ouvir o que ela tem a dizer. Então ela falou, chamando ele de Senhor. Mas ela sabia o que era aquilo. Ele não era senhor da alma dela. Ele não era senhor da consciência dela. Ele era o chefe do lar. O cabeça do lar. Ele dirigia aquela família. E ela, sabendo disso tudo, se posicionava. Esperando em Deus. Diga, ela esperava em Deus. Por quê? Porque Abraão falhava também com ela. Falhou outras vezes com ela. Que ela ouviu ele dessa vez e ficou em maus lençóis. Mas Deus cuidou. Porque ela esperava em Deus. Então, amados, eu quero que você saiba, a Bíblia diz, eu já estou com o meu tempo limitado, mas a palavra do Senhor nos diz que nós dividimos a mesma graça de vida com o nosso cônjuge. É verdade? A Bíblia diz que a gente tem que aprender a viver bem no lar, ter uma vida comum do lar, porque a gente divide a mesma graça de vida. Somos herdeiros da mesma graça de vida. Eu vejo graça, eu nunca tinha visto essa explicação, mas ontem estudando, eu ouvia um pastor explicando graça de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Ele falou, irmãos, eu vejo graça, Judivão o nome dele. Eu vejo graça como uma caixinha de ferramentas. Deus dá uma caixinha de ferramentas para mim, segundo o meu chamado, o meu propósito. A mulher recebe uma caixinha de ferramentas de Deus, o homem recebe uma caixinha de ferramentas de Deus. Você encontra um problema, você abre a sua caixinha de ferramentas e tem a ferramenta certa para resolver aquele problema, se você estiver na sua posição. Então, se você é a cabeça do lar e você está na posição de cabeça, mesmo que você veja um problema na sua frente, você vai abrir a sua caixinha de ferramentas, que é a graça que Deus te deu. E você vai lá e vai ter uma ferramenta que você vai usar para resolver aquele problema. Como Abraão teve. Como Deus dirigiu. Porque os dois estavam na posição correta. Ela como auxiliadora, mas se posicionando, mas respeitando que a decisão final era dele. Ela podia catar as coisas de Agar e jogar pela janela. Ela podia armar um barraco. Ela podia fazer e acontecer. Mas ela foi e falou com o esposo. E descansou em Deus. Esperou em Deus e deixou Abraão agora tomar a decisão. E ele fez do jeito certo. Abriu a caixinha de ferramenta dele e foi falar com Deus. E Deus disse, faça do jeito que ela está falando. Ela está com a palavra, ela está com a visão, ela está com o propósito, com minha vontade para a vida de vocês. É isso mesmo, não é em Isaac. Ele pegou, abriu a caixinha de ferramenta deles e foi lá resolver o problema dele. E Deus cuidou. E Deus proveu. E Deus não deixou faltar para Ismael, para Agar. E Deus cumpriu o projeto dele na vida de Isaac. Porque eles souberam ficar cada um na sua posição. Ela como auxiliadora e ele como cabeça. Mas os dois entendendo que eles tinham um propósito para cumprir nessa terra. Ela sabendo que mesmo como auxiliadora ela devia e podia falar. E ele sabendo que mesmo como cabeça ele precisava ouvir. E na dúvida consultar o Senhor. E conduzir, ele tinha que resolver. Meu querido irmão, você que é chefe de um lar, você tem que resolver. O pepino está na sua mão. Você tem que resolver. Tem muita mulher que assume a posição de cabeça. E aí anda estressada, nervosa, angustiada. Porque não tem a caixinha de ferramentas para ser cabeça. A gente não tem essa caixinha, irmão. Nossa caixinha é para acudir, para auxiliar, para ajudar, para dar colo, para levantar. Essa é a nossa caixinha. Para ajudar todo mundo. Quer ajuda, peça a uma mulher, você vai ver que ela ajuda como ninguém. Que diga as irmãs da igreja, né? Ela ajuda todo mundo. Essa é a sua caixinha de ferramentas. Mas você, marido, tem outra. E você tem que usar. Tem que dirigir, tem que comandar, tem que governar.
tem que falar a palavra, tem que alimentar, tem que suprir a casa, tem que trazer direções. Não é, eu orei, vamos por aqui, vamos orar junto, vamos por ali. A direção é essa, Deus falou comigo. É doloroso para mim, mas vai ser desse jeito, porque você é o cabeça, amém? Glória a Deus. Então vamos encerrar com filhos. Os meninos chegaram para a hora certa, aleluia. Efésios capítulo 6, verso 2. Foram 2 meses intensos de submissão e autoridade. Nossa equipe de som e mídia depois vai preparar os áudios, vai estar no YouTube. Você pode ouvir de novo, pode compartilhar, pode estudar, porque próximo ano a gente vai começar um ano com vida de prosperidade, amém? Aleluia, você aprendeu a ser submisso, a exercer a autoridade, a prosperar, amém? Para avançar em Deus, amém? Efésios 6, 2. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. 3. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Agora vamos ver Colossenses 3, 20. É esse mesmo? Bota aí, por favor. Isso mesmo. 20 e 21. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. 21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Amado, você viu? Que coisa engraçada. Quando Deus quer mandar a esposa amar o marido, Ele manda se submeter. Não manda amar, não é verdade? Quando Deus quer mandar o marido amar a esposa, Ele manda amar. Porque é a linguagem que Ele vai entender, é o que a mulher precisa. Quando Deus fala do relacionamento dos filhos com os pais, Ele não diz ame seu pai e ame sua mãe. Você já viu isso? Diz o quê? Honre e obedeça. Porque é assim que o filho ama o pai e ama a mãe. Aí tem muito pai, muita mãe que quer o amor do filho. Não, eu quero que meu filho me ame, quero que seja meu amigo, quero que me ame, quero que seja meu amigo. E não disciplina, não corrige. Só que a Bíblia diz que Ele vai te amar te honrando. Quando Ele honra você, Ele está te amando. A Bíblia diz, honre o teu pai, volta lá para Efésios. Honre o teu pai e a tua mãe. Porque Deus é prático, irmão. E Deus, Ele é preciso. A palavra é de uma precisão cirúrgica. Cirurgia vai lá e tem um problema aqui. O médico não abre cá, não abre a barriga toda, ele vai lá. A questão é essa no relacionamento de pai e filho. O que você tem que ensinar, porque quem ensina é a gente. Não espere que seu filho saiba se você não ensinar. Ele não vai aprender se você não ensinar. Quem ensina é pai e mãe. A honrar é pai e mãe que ensina. Honra teu pai e a tua mãe. Esse é o foco. Aí ele vai te amar. Aí você vai ser amigo dele. Tudo que o mundo aí fala de bonito, politicamente correto, vem de consequência quando a gente ensina nossos filhos a nos honrarem. O amor decorre daqui. Vem o respeito, vem a consideração, vem o amor. Aí tem muito pai preocupado, tenho que ser amigo, não posso ofender, não, se eu disciplinar morre, se eu corrigir vai ficar magoado. Não vai. A única pessoa que pode corrigir seu filho sem deixar ele magoado é você. É o pai e a mãe. Porque você tem a vara, tem a autoridade de Deus na sua mão para corrigir. E eu não estou falando só de disciplina com palmada, não. Para corrigir, para repreender, para ensinar, para disciplinar, para botar de castigo. É a gente que ensina. Veja, honra teu pai e a tua mãe. O foco é esse, papai e mamãe. O foco é esse, filho e filha. Que é o primeiro mandamento com promessa, verso 3. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Se a gente ensinar nossos filhos a honrarem,
A gente está promovendo uma highway, uma autoestrada para a vida deles. Para eles serem bem-sucedidos e terem longos anos de vida. É a minha responsabilidade e a sua. Ensinar eles a honrarem. Foque no que Deus foca, irmão. Se ele aprender a honrar você, aprender a honrar a autoridade, aprender a honrar a Deus. Foque no que Deus foca, porque funciona. Depois Colossenses diz, obedeça seu pai e sua mãe, porque isso é grato diante de Deus. Veja, não falou ama de novo. Mas Deus não quer que ame? Quer. Mas como é que o filho ama? Honrando e obedecendo. É assim que o filho ama. Não sendo amiguinho, nem sendo bonzinho, irmão. A bondade da gente é quando a gente aplica a palavra. Dói quando a gente disciplina, dói. É difícil às vezes disciplinar, é. Mas a Bíblia manda, discipline cedo. Corrija cedo. Tem um versículo em Provérbios, eu não vou ler porque não dá tempo, que diz, discipline e use a vara enquanto há esperança. Porque depois de um tempo, não tem mais esperança da sua vara corrigir mais nada. E como é que faz? Você ora. Aí é a vara de Deus, é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus. Mas enquanto tem uma idade, até certa idade, a nossa vara, a nossa autoridade ainda corrige, ainda alinha, ainda coloca no lugar a criança. Alinha ela ao propósito dela. A Bíblia diz que quem retém a vara aborrece o seu filho. Não ama não, aborrece. De novo, vara não se trata só de castigo, punição física, irmãos. E a Bíblia é contra o espancamento. A Bíblia é contra o espancamento. Manda fustigar com a vara. Você imagina fustigar um espancamento? O que é fustigar? Dá uns tapinha. Fustigar. A Bíblia manda fustigar, não é espancar não. É corrigir, não é matar e esmagar. É corrigir. É trazer de volta para o lugar. Como? Com advertência, com castigo, com punição. E quando precisar, com vara. Porque se você retém a correção, você não trata o filho como filho, trata como bastardo. Deus nos trata como a filhos, por isso nos corrige. A Bíblia diz que se eu retenho a vara, eu aborreço o meu filho. Eu não amo, eu aborreço. E eu acredito que Deus é mais inteligente do que a gente. Amém? Então é sua responsabilidade, pai e mãe. E a dele é obedecer e honrar. E você que é filho e está aqui me ouvindo, essa é a sua maior responsabilidade. Honrar seu pai e a sua mãe. E o que é honrar, Vanessa? É considerar, ter uma conta diferente, superior. É dar o valor devido. É saber que ele é diferente de todo mundo. Não é seu parceiro, não é seu amigo de colégio. Ele é mais especial. Ele está acima, ele está além. É uma pessoa especial. Ah, mas falhou comigo, você não conhece. Não é pelo que ele faz, é por quem ele é. É pela posição que ele tem na sua vida. Mesmo com toda a falha, mesmo com todos os erros, ainda é seu pai, é sua mãe. Então você deve honrar. Significa que, mesmo que ele mandar eu fazer uma coisa fora da palavra, eu vou fazer? Não. Significa que, se meu pai e minha mãe não conhecem a Deus e bebe, e faz coisas erradas, eu tenho que fazer o que ele faz? Não. Significa que você vai ter um respeito, uma consideração, um olhar favorável sobre a vida daquela pessoa. Amém? Vocês foram abençoados? Nós encerramos esses 2 meses de submissão e autoridade. Amém? Vamos aguardar o que Deus tem preparado para nós adiante de nós. Amém?